Quais são os tipos de insulina, Cristine? Eu sei que tem muita gente aqui que está me assistindo com diagnóstico recente. Então vamos lá. Nós temos as insulinas humanas. Por que humanas? Porque antes, logo no início, quando surgiram as insulinas, utilizava-se a insulina animal, mas ela provocava muita alergia, ela provocava muita alteração no subcutâneo, lipodistrofia, e aí fomos evoluindo, a ciência foi evoluindo, começaram então a produzir em laboratório insulinas idênticas, sequências de aminoácidos, porque a insulina é uma proteína, igual à insulina que nós produzimos. Então, começaram a ser chamadas insulinas humanas. E depois, conforme foi evoluindo, começaram a produzir em laboratório insulinas humanas com algumas modificações de aminoácidos que modificavam a ação delas, tornavam elas mais lentas, tornavam elas mais rápidas, e aí eles chamaram então de insulinas análogas, porque é análoga à humana, ou seja, é derivada da insulina humana, mas modificada para mexer na ação farmacológica dela. Então, quais são as insulinas humanas? A insulina regular e a insulina NPH. E as insulinas análogas, quais são? A de ação rápida é a Lispro, que é uma LOG, Asparte, que é Novorapid, Glulisina, por exemplo, que é a Pidra. Se você não estiver atualizado, agora você está assistindo a minha aula, você está atualizado, tá? Você vai ouvir falar que essas insulinas aqui são ultra rápidas, não são mais consideradas, tá? Não são mais consideradas. Já tem uma classificação nova de insulina. Então, elas já caíram, elas já caíram de posto, tá? Agora elas são consideradas insulinas rápidas. Por quê? Porque chegaram outras insulinas que são mais rápidas ainda. Então, essas passaram a ser chamadas de insulina ultra rápida. Quem são elas? Fiasp, tá? Ou Faster Asparte, a insulina inalável, e uma outra que eu vou falar já no final da aula, que o nome dela é péssimo para poder pronunciar, eu não sei pronunciar, mas eu vou pronunciar como se escreve, vocês vão me perdoar, que é Lyumjev. Eu vou mostrar ela mais no final. São as ultra rápidas, tá? E também tem as insulinas de ação longa, que você já ouviu falar. Você já ouviu falar como Lantus, Basaglar, que é a glargina. Glargina de 100 unidades por ml. E você também já ouviu falar na Detemir, que é a Levermir, que já foi mais usada, já tem sido parada, já temos pouquíssimas pessoas que usam a Levermir. E tem também a ação ultra longa. Também, eu já nem chamo mais de longa, eu chamo de ultra longa. Por quê? Porque agora a gente tem a Tresiba, que é a Degludeca, e a Glargina, que é chamada de Toujeo, mas a Glargina é U300. Aí você fala, Glargina, Cristina, mas Glargina não é a Lantus? Então, a Lantus é a Glargina U100, 100 unidades por ml. A Toujeo é 300 unidades por ml. E você fala, para que isso? Eu já vou explicar para vocês, tá? Mas esse é o cenário, tá? São as insulinas aqui. Vamos falar um pouquinho delas para você entender. Então, vamos começar com as insulinas humanas. A insulina regular, ela é usada para corrigir hiperglicemias ou ela é utilizada para cobrir alimentações, cobrir refeições. Tá? Então, ela começa a agir aqui, olha, na hora que eu faço a aplicação, ela começa a agir meia hora depois a 1 hora depois da aplicação. O pico dela de ação, gente, o que é pico de ação? O que é esse amarelinho aqui? Aqui em cima são as horas e aqui é a concentração de insulina no sangue. Então, ela vai fazer um pico. O que eu chamo de pico de ação? É o momento onde a insulina está agindo o mais intensamente, com a maior concentração dela possível. Então, ela atinge um pico de ação com 2 a 3 horas depois. E ela vai durar cerca de 5 a 6 horas. Aí você fala, e daí? Vou colocar em termos práticos para vocês
entender o que isso significa na prática. Vamos almoçar. Se eu vou almoçar agora, meio-dia, se eu fizer a aplicação da regular agora, meio-dia, e sentar para comer agora, meio-dia, o que vai acontecer? A insulina vai começar a agir quando? Daqui a 30 minutos. Daqui a 30 minutos eu já terminei de comer, tá? Ou ela vai agir daqui 30 minutos a 1 hora. O pico dela de ação vai chegar com 2 horas. Ou seja, então meio-dia, né? 2 horas da tarde, ela está no pico de ação. Como é que está a minha glicemia nessa hora? O que vocês acham? Como é que vai estar? Você já sabe a resposta, altíssima, né? E ela continua agindo por até 5 a 8 horas. Vou colocar aqui, seguir aqui, ó, 6 horas. Então, 6 horas da tarde, a insulina ainda está agindo. Tem alguma coisa ainda no meu estômago? Não. O que vocês acham que vai acontecer se ela ainda está agindo? Provavelmente eu vou ter uma hipoglicemia. Então, eu teria que usar essa insulina pelo menos 1 hora antes de eu almoçar, para ter uma cobertura interessante. Então, isso é fisiológico? Vocês acham que isso, na prática, como vocês acham que vai ficar? É muito difícil de você conseguir regular isso aqui. Aí você vai falar assim, Cristine, eu recebo essa insulina pelo SUS, eu recebo isso, mas eu não tenho outra opção. Quem não assistiu a live que eu fiz com a doutora Tatiane Genelu, que é uma endocrinopediatra, que ela trabalha no hospital, trabalha no SUS, viu ela falando que você pode pedir laudos para conseguir insulinas análogas, ok? A não ser que você fale assim, não, eu gosto de usar insulina regular, eu já me adaptei. Porque tem gente que se adapta e que vive muito bem, tá? Com ótimo controle glicêmico. Se é o caso, ótimo. Vamos falar agora um pouquinho da insulina NPH. A NPH ela é utilizada como insulina basal, ou seja, semelhante àquela ação que eu falei de produzir ao longo lembra de gotas ao longo do dia? Então, essa é a insulina NPH. Vamos olhar aqui nesse gráfico. Aqui de amarelinho, então, seria a concentração dessa insulina aqui no sangue. Então, olha só, ela iniciou com 2 a 4 horas depois da aplicação, ela começa a ter um pico de ação por volta de entre 4 a 10 horas, então ele colocou aqui nessa imagem, por volta aí de 6, 7 horas, tá vendo? Que é o pico dela, ou seja, onde ela tá agindo mais, com a maior intensidade, é o momento onde ela tá tirando mais a glicose do sangue e favorecendo a entrada nas células, e depois ela cai e ela vai agir por teoricamente até 18 horas, mas na prática aqui, ó, você vai ver que com 12 horas ela já está minimamente já no sangue. Então, a NPH, o que os médicos costumam fazer para melhorar a ação dela, manter esses picos mais de uma forma que não fique tão sobe e desce, assim, mais picos um próximo do outro, é dividir a aplicação. Então, muitas vezes você vai ter aplicação, como ela age 12 horas, você pode ter 2 aplicações por dia, ou alguns médicos até fazem 3, dividem a aplicação em 3 aplicações. Divide a dose em 3 aplicações, então, para que ela fique com um perfil melhor. A desvantagem disso é que você vai ter que ter mais aplicações aí ao longo do dia. Mas é assim, tem gente que se adapta muito bem a NPH. O que eu vejo muita gente dizendo é que a tendência é mais hipoglicemia, tanto a gente dizendo como a literatura diz, que como ela provoca picos, nesse pico aqui, a probabilidade de hipoglicemia é maior, porque ela está agindo com maior intensidade, e nesses momentos aqui, como ela está agindo menos, a probabilidade é que eu tenha hiperglicemia. Então, esses pacientes, dependendo do que está acontecendo nesses horários aqui, ele vai ter mais hiper ou mais hipo, tá? Então, pode acontecer isso aqui. Olha só, e é aquilo que eu falei, olha, a NPH, aqui é a insulina, o efeito da insulina, aqui ao longo do dia.
eu fazendo duas aplicações aqui de NPH, uma aqui e a outra aqui, tá vendo ela fazendo picos, e eu aplicando a regular 3 vezes ao dia. Então, isso aqui é a utilização de insulinas humanas. E aqui eu tenho insulinas, aqui eu tenho, não sei se você vai lembrar, esse é o gráfico que eu te mostrei do padrão de secreção de insulina pelo pâncreas, né? Normal. Olha quando eu coloco um em cima do outro, olha como é que fica. Fica muito diferente. Tá vendo? Olha esse momento aqui, ó. Aqui eu apliquei NPH e nesse momento acabou de fazer o efeito de uma dose, mas a outra dose ainda não começou a fazer efeito. O que vai acontecer aqui? Provavelmente hiperglicemia. Por outro lado, nesse momento aqui ela está em alta atividade. Provavelmente eu tenho uma maior tendência à hipoglicemia. Aqui também a insulina regular, olha, aqui eu pico para o café da manhã, olha como que ela continua agindo depois de muito tempo. Então, a regular. Então, maior chance de hipo aqui.